Graças a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, os nossos amigos internautas, que esta paz os alcance pela bondade de Deus. Mais uma segunda-feira para mais uma leitura diária. Estaremos aprendendo neste próximo domingo, dia 27 de outubro de 2024, na lição de número 4, que tem por título A Abertura dos 4 Primeiros Selos. Deus continue abençoando a cada professor que estará lecionando esta preciosa lição. A leitura diária desta segunda-feira está em Apocalipse, do capítulo 6 e o verso 1. O título da nossa leitura diária nos diz: O Cordeiro rompe o primeiro selo. Graças a Deus. O texto bíblico nos diz: E havendo o Cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais, que dizia como em voz de trovão: Vem e vê. Amados queridos irmãos, estamos diante de um texto maravilhoso, a qual o nosso irmão João traz para nós estas revelações de Cristo Jesus sobre os acontecimentos futuros em que o Senhor tem programado para a humanidade, para toda a criação. E vemos, irmãos, que nos capítulos anteriores, João tem a visão do trono de Deus, a adoração ao nosso Pai Celestial, ao Cordeiro que foi morto e reviveu. Vemos toda a criação, os seres angelicais adorando o Senhor na beleza da sua santidade, vendo a admiração de João pela a grandiosidade, a soberania de Deus, pois ele é levado em espírito aos céus. Fico muito feliz em ver esta narrativa em que João admira as coisas celestiais e traz para nós, de forma simbólica, os exemplos de pedras preciosas. Vemos também, irmãos, que nesta visão João tem uma preocupação, a qual o anjo forte diz a ele e brada com grande voz no verso do capítulo 5 de Apocalipse, o verso 2: Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu e nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro e nem olhar para ele. Vemos, irmãos, que João fica preocupado, pois não havia ninguém digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Nos versos seguintes ele descreve que chorava muito, mas foi consolado por um dos anciões. No verso 5 disse um dos anciões: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Aleluia. Observamos, irmãos, neste texto que um dos anciões que estão ao redor do trono do Cordeiro, ele traz a garantia para João que Cristo venceu. Ele é triunfante e vencedor e é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Que maravilha, irmãos. Então vemos, irmãos, aqui no capítulo 6, o verso 1, dando procedimento a tudo que está para acontecer, tudo aquilo que está programado pelo nosso Deus para acontecer com a humanidade, toda a criação. E vemos que logo após o arrebatamento da igreja, dá-se início, todo esse programa de Deus para a humanidade, a abertura dos selos, que possamos nós estarmos preparados para ser participantes das coisas celestiais, adoração, louvor ao nosso Senhor. A igreja do Senhor Jesus Cristo estará com Ele nos céus de glória. E enquanto isso acontece, a abertura dos selos, isso se dá início ao período da grande tribulação, que nós
continuamos, pregamos a palavra de Cristo Jesus para aqueles que ainda não deram crédito, que ainda não deram ouvido, né, a mensagem de Cristo Jesus, ainda não creram no sacrifício do Calvário, não deram crédito ao que Cristo fez por nós, né, morreu por nós na cruz do Calvário para nos dar direito de ser participante das coisas celestiais. Pois vemos aqui, irmãos, que a abertura dos selos dá continuidade a tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a humanidade. O Senhor tratará, né, com a humanidade, tratará com o povo que não acreditaram no que o Senhor tem ensinado, tem predito desde os evangelhos, né? Nós vemos a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus, que prediz tudo isso que ia acontecer, e ele traz novamente em Apocalipse essas revelações para que nós, que a Igreja de Cristo Jesus, tenha a esperança pelo cumprimento das suas promessas e que ele volte para nos buscar. Mas também um alerta para aqueles, né, que não deram crédito, né, na mensagem pregada por Cristo Jesus, os apóstolos e também os profetas da antiga aliança. Que Deus em Cristo nos abençoe, que possamos nós, irmãos, estarmos preparados, pois a abertura dos selos dá-se início ao período da grande tribulação que o Senhor tem preparado, né, para aqueles que não acreditaram na mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe e continue abençoando os nossos comentaristas, o nosso pastor presidente e a cada um dos irmãos que estará fazendo a leitura diária ao decorrer da semana. Que a paz do Senhor esteja com cada um de nós.